os velhos choram? Coração velho marcado por uma antiga ferida carrega nas cicatrizes os mapas da sua vida. Saudade da juventude e dos tempos imemoriais, fotografias ausentes, dias que não voltam mais. Quando o passado longínquo vem embaçar sua mente, esperanças que já se foram renascem no seu presente. Embora com lucidez em tão longeva idade, guardou as suas lembranças no sepulcro da saudade. O velho revê o passado na lembrança que aflora e já triste e cansado é de saudade que chora. O programa Arena VIP Medicina Veterinária, realizado pela Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária e da Academia Paranaense de Medicina Veterinária, tem a satisfação de convidar hoje, nesse dia, Paulo Moreira Gomes, poeta, médico veterinário. Ele é médico veterinário formado em 1976 pela Universidade Federal do Paraná. Atuou inicialmente como profissional da medicina veterinária na região Norte Velho, Mandaguari, Marialva, aquela região, como extensionista da Emater. Aposentado, dedica-se atualmente a escrever poemas e publicar material para divulgação do seu trabalho artístico. Deixamos a palavra livre para Dr. Paulo Moreira Gomes, hoje poeta, fazer suas considerações iniciais e, na sequência, o Paulo irá fazer algumas perguntas ao senhor. Eu fico muito lisonjeado pelo convite que recebi. Essa iniciativa na área das comunicações é tão bem encaminhada pela Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária, da qual tive a honra de presidi-la 2 vezes, e da Academia de Medicina, me deixa envaidecido, e é com grande satisfação que encontro aqui meus colegas de longas jornadas do passado, Dr. Paulo Miranda, Dr. Massaíco Oi, e me lembro entusiasmado aí do tempo que organizávamos e presidimos congresso de nível nacional, e contava naquela ocasião, naquela época, com a ajuda desses 2 baluartes da medicina veterinária. E estar entre meus colegas, neste momento, falando de medicina veterinária e falando também de literatura, é algo muitíssimo agradável. Agradecendo a sua presença, Paulo Gomes, pode ter certeza que nós ficamos ainda mais contentes, mais lisonjeados de tê-lo aqui conosco. O Paulo participou muito da medicina veterinária, como profissional, como homem de classe, labutou junto à sociedade, realmente é um baluarte também da medicina veterinária. E hoje nós ficamos numa posição muito agradável, porque medicina veterinária não é só o profissional médico veterinário, nós fazemos aquilo com extrema dedicação, com competência, mas temos hoje um outro lado do veterinário, que é o Paulo Gomes, o poeta. Paulo, agradecendo novamente a sua presença, eu te pergunto, para que o nosso público, e até para que eu também, dentro da minha ignorância, eu sou bem sincero, quais são as diferenças entre poesias, poema e soneto? E qual é a sua, e também qual é a sua linha dentro da literatura? Poesia é o conteúdo lírico do objeto chamado poema. O poema é a escrita em si. Agora, esta escrita tem um conteúdo. Este conteúdo é que é a poesia. Você fez a pergunta sobre o soneto. Soneto é uma forma de poema que obedece, por tradição, uma forma escrita em que é composto de 4 estrofes. Uma estrofe primeira com 4 versos, uma segunda estrofe de 4 versos, uma terceira de 3 versos e uma quarta de 3 versos. Ou seja, são ao todo 4, 8 e 6, 14 versos compõem um soneto. Existe aí a questão das rimas
e a questão da métrica, que é uma coisa que não seria oportuno discutir esses detalhes agora aqui no microfone, porque tem uma série de variantes, mas essencialmente e resumidamente, poema é o escrito, poesia é a lírica contida no poema, e o soneto é um verso, uma forma de poema que obedece essa sistemática. Aproveitando, por exemplo, a trova. Alguém perguntar o que é a trova? A trova é 4 versos, uma estrofe de 4 versos, em que você rima o final da primeira estrofe com a terceira, o final da segunda com a quarta. E tem que ter 7 sílabas cada verso, cada linha. Não pode ser 6 e não pode ser 8. Era mais ou menos isso. Paulo, eu queria perguntar o seguinte para você. Nós sabemos que poesias então estão presentes na natureza, num objeto, numa flor. Posso dizer que tem uma poesia. E o poeta, naturalmente, vai compor um poema em função daquela poesia. Posso dizer isso? Pode. Vamos dizer, o mérito do poeta é que ele consegue traduzir as coisas, tudo que existe na natureza, numa forma poética. Eu, por exemplo, costumo muito perguntar para as pessoas ou pedir: me faça a sugestão de um tema ou uma palavra para que em torno dela eu componha uma poesia. E acontecem coisas inusitadas. Às vezes você pergunta para uma pessoa: você me faça uma sugestão. A pessoa coça a cabeça para dizer que, poxa, mas não tenho nada na cabeça. Ou diz assim, sei lá. Eu costumo agradecer de pronto na hora quando alguém me diz isso. Se eles, sei lá, eu digo muito obrigado pelo tema. Em torno da palavra sei lá, eu vou fazer o meu lirismo e compor a poesia. Eu digo que fazer poesia é muito fácil. Eu entendo que é fácil para mim, porque Deus me deu essa virtude. E por que eu digo que é fácil? Basta você relatar o que está acontecendo na sua frente. Eu seria capaz de fazer uma poesia falando aqui desse momento nosso, em que tem os entrevistadores, tem os cameramen, e nós estamos falando de poesia. Falando ainda de poesias, né? Eu posso dizer que existem tipos de poesias e, naturalmente, em função desses tipos, deve ter características. Por exemplo, lírico, narrativo e dramático. Como é que eu consigo diferenciar ao ouvir alguém recitando um poema, dizer que aquela tem essa característica? E como é que eu diferencio? Olha, realmente só diferencia isso aquele que está mais acostumado a este meio, a ouvir poesia. Você sabe que eu costumo dizer que a poesia ela serve para 2 coisas: para massagear o nosso coração e para fazer amigos. Agora, quem ouve precisa ser sensível, porque senão como é que ele sabe que algo é lírico e algo que é meramente dramático? É quase que discutir na música o ouvido que o diletante tem pela música. Quando nós falamos de poesia lírica, é aquela que toca mais profundamente o coração das pessoas, está muito mais relacionado com o amor, sabe? Com as coisas boas e agradáveis da vida. Quando você fala de uma poesia dramática, é uma coisa mais pesada, que toca mais profundamente, que leva a pessoa a analisar o outro lado da vida, em que o poeta joga naquele poema, a sua poesia, fala das dificuldades da vida. Então falar da criança abandonada, da criança que passa fome, são coisas dramáticas.
Não tem nada de lirismo nisso. Fazemos um intervalo e reabrimos o segundo bloco, o Paulo recitando o novo poema. Aproveitando uma figura que é sagrada para todos nós e que devemos falar dela todos os dias da nossa existência, a nossa mãe, a mãe de todos nós. Eu já perdi a minha. Espero que você que está me ouvindo não tenha perdido a sua. Mas aqueles que perderam a sua mãe vão se encontrar neste meu poema que fala desta doce figura. O título do meu poema: Perdoa-me, mamãe, perdoa-me. Ó meu Deus, se eu tivesse a lucidez que eu tenho agora, não teria feito as maldades que eu fiz para a senhora. Achava-me muito esperto, pensando que sabia demais. Achava-me bem maior do que os meus próprios pais. Mas só a vida nos ensina o quanto não somos nada. Somos um mísero grão de areia misturado ao pó da estrada. Quantos conselhos tu me deste, e as costas para eles eu voltei. Perdoa-me, mamãe, perdoa-me. Antes eu não sabia o que hoje eu sei. Hoje sou casado e tenho filhos que se saíram melhor que o pai. Estes nunca precisarão derramar as lágrimas que do meu olho caem. Mamãe, minha querida mamãe, elevo para Deus esta prece de um filho arrependido que de sua mãe nunca se esquece. Ao lado do Criador, sei que é onde tu moras, e a ambos roga perdão este arrependido filho que chora. E a todos os filhos do mundo, um conselho eu quero dar: ama e respeite a sua mãe, para mais tarde não chorar. Eu acho que é muito mais, extremamente mais alegre ouvi-lo do que ouvir a poesia do que a definição de poema, narrativa, dramática. Eu, dentro da minha ignorância, prefiro ouvir uma bela poesia que foi a sua. Mas aproveitando, Paulo, só para que o nosso público entenda, e eu também, você teve uma vida profissional extremamente produtiva, importante para a economia do Paraná, dentro da atividade profissional, da atividade política, como pai, como amigo de todos nós. Mas eu te pergunto, lógico, são momentos diferentes, são histórias diferentes, mas se sente mais realizado como poeta, ou isso lhe agrada mais a alma como poeta ou como profissional que foi na medicina veterinária? Embora se mantendo, são histórias diferentes, momentos diferentes, mas o que para a sua alma faz bem? Olha, para a minha alma como um todo, tudo me fez bem. A profissão que eu abracei, e tive a oportunidade de ser um tanto quanto eclético na minha profissão, porque tive a visão de que o médico veterinário não é somente aquele clínico que cuida das doenças dos animais, das zoonoses, essa coisa toda. Eu aprendi a gostar da economia rural, do cooperativismo, da administração rural. Eu sou hoje também advogado, mas por que fiz direito? Porque lá na medicina veterinária, lá no campo, eu discutia legislação trabalhista para o meio rural.
Eu sou jornalista. Por que fiz jornalismo? Porque lá no campo se faz comunicação. Então, no campo estritamente profissional, me realizei. Isso massageou meu coração. Depois de trabalhar 40 anos com carteira assinada nas minhas diferentes profissões, eu pude me dar o luxo de deixar aflorar com mais intensidade esse gosto, não só pela escrita, o gosto também pela leitura. Eu sou um leitor muito assíduo, né? Então, resumida, a minha alma, se já era alegre antes, hoje ela está muito mais alegre, muito mais contente, e eu muito mais realizado, porque estou podendo, através da poesia, colocar para fora outros sentimentos que afloram a cada dia. Eu sou conhecido como poeta das ruas, porque não posso ficar sem um caderninho de anotações, porque a inspiração, assim, ela surge, em 30 segundos ela vai embora. Se você não escreveu, você perde o poema. O programa Arena VIP Medicina Veterinária, realizado pela Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária e Academia Paranaense de Medicina Veterinária, tem como entrevistado o médico veterinário Paulo Moreira Gomes, poeta. Depois de um longo trabalho prestado à medicina veterinária, ao governo do Estado, à União e ao mundo, né, vamos dizer assim, hoje ele dedica-se a escrever poesias. Paulo Moreira Gomes, poeta. Gostaríamos então que nos apresentasse um novo poema e, de preferência, falar das vidas das pessoas. Como disse inicialmente, Dr. Massaico, é um prazer falar de poesia e vida. Poeta que não for capaz de decantar a vida, me desculpe, não é poeta. Este meu poema tem exatamente esse título: A Vida. Então vejam vocês o que é a vida na visão do poeta. A vida é o fato que surge tão presente na natureza. É a semente que nasce da fruto e o alimento que pomos na mesa. É o movimento dos mares e o multiplicar dos cardumes. É o crescimento das flores e o exalar dos perfumes. Vida é muito importante e nada é melhor do que ela. Ninguém quer deitar num caixão tendo ao seu lado uma vela. Vida, cada qual tem a sua, mas ela nunca é sozinha. Por mais que você não queira, a sua interfere na minha. O mundo todo se transforma e isso acontece num minuto. E na ausência da vida, tudo não passa de luto. Quando nós vemos na terra surgir coisas exuberantes, logo temos a certeza que a vida chegou antes. Tem vida lá na floresta, tem vida no fundo do mar. Mas se temos a nossa vida, foi só Deus que a pôde dar. Do barro, Deus fez o homem. Da costela, fez a Eva. E foi com um sopro da vida que ele espantou a treva. Se existe algo sublime e doce, uma coisa muito querida, logo temos a certeza que essa coisa é a vida. Paulo Moreira Gomes, poeta, é um profissional de medicina veterinária já aposentado, mas com certeza um indivíduo realizado. Ele tem 5 filhos, sendo 4 filhas e 1 filho. Os 3 mais velhos, devidamente encaminhados na vida. Inclusive o Júnior, Paulo Moreira Gomes Júnior, ele trabalha numa televisão em Curitiba e faz o quadro Defesa do Consumidor. Paulo Moreira, que hoje nos agracia com a sua presença, é autor do livro que gostaria que fosse focalizado, Tudo é Poesia, e de um CD onde você recita essas poesias. Eu te pergunto, Paulo, qual é o contato que os nossos amigos poderiam
ter contigo, telefone, e-mail, até para, se for o caso, adquirir a sua produção, essa sua produção poética? Pode-se manter contato comigo pelo e-mail paulormgomespoeta@gmail.com e pelos telefones 3223-4430 e 9964-4430. Queria dizer, Paulo, que eu só tenho esse livro publicado por razões que não vêm ao caso, mas tenho 26 livros de poemas escritos. Publiquei este meu CD de poemas, todo com fundo musical, que mais uma vez me massageou o coração. Eu sou suspeito para falar, porque gosto demais desse CD. Mas tenho aí, estou preparando outros livros para lançamento. E um deles, que não é de poesia. Eu estou terminando aí um livro que é 1912, onde eu conto tudo o que aconteceu, tudo é força de expressão, mas os principais fatos de 1912. O Corpo de Bombeiros nasceu em 1912. A Secretaria da Agricultura, o Centro de Letras do Paraná, a Universidade, a Guerra do Contestado, nasceram Luiz Gonzaga, Nelson Rodrigues. Então, são muitos e muitos fatos históricos que vão estar nesse livro. Então, repetindo, paulormgomespoeta@gmail.com. Já que, aproveitando essa tua colocação, Paulo, eu te pergunto, o poeta, o escritor, ele tem apoio das entidades culturais do Brasil, do Paraná, do município? Você já solicitou? Tem sentido? Existe, por exemplo, uma entidade que congregue os poetas, os escritores, sem ser as academias de letras, que se possa reivindicar mais apoio para se fazer uma publicação, para se baratear custo de um livro? Vocês já buscou, já teve dificuldade? Como é que está essa situação, se você a conhece? Eu vou responder, quem sabe indiretamente. Por que é que eu tenho 26 livros escritos e só um publicado? Foi exatamente por isso que eu te perguntei. Somos muito carentes disso. Muito, muito. Eu quero aproveitar esse ensejo dessa oportunidade que vocês estão me dando e dizer que os médicos veterinários não têm uma entidade a nível nacional que nos congregue como escritores. Nós temos as academias, as sociedades que fazem parte disso supletivamente, mas é muito mais científica, né, do que literária. Eu estou lançando uma ideia para ser discutida primeiramente com a classe, que é o seguinte: por exemplo, aqui no meu peito eu tenho um distintivo que é da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, que eu também estou misturado lá com eles. E aonde está a nossa Sociedade Brasileira de Médicos Veterinários Escritores? Vamos pensar no assunto. É uma ideia que eu aproveito esse ensejo para que a academia, a sociedade, né, o conselho, todos os órgãos que congregam médicos veterinários discutam e achem o melhor caminho para esse problema. Paulo, eu acho que essa sua ideia realmente é super interessante. Eu acredito que o núcleo dessa sua ideia pode ser levado para a Academia Brasileira de Medicina Veterinária, porque dentro das academias existem naturalmente por exemplo, tem departamento ou diretores específicos. De repente, nascendo uma ideia dentro da Academia Brasileira, dissemina isso para as regionais e futuramente pode naturalmente se tornar uma entidade independente,
né, já não vinculada à Academia Brasileira, porque nós temos escritores veterinários no Brasil, historiadores da medicina veterinária, ou historiadores da medicina veterinária de determinadas regiões, e tudo isso, todas essas pessoas podem naturalmente fazer parte dessa entidade que você acaba de sugerir. Doutor Maceco, como o senhor notou, o senhor já mordeu a isca. Aliás, o senhor é um grande pescador, então não desperdiça a oportunidade da isca. Ainda bem que você mordeu a isca e então está aí, está dando o primeiro passo. O senhor já entrou na discussão. Parabéns, doutor Maceco. Esse assunto já pode ser colocado em pauta na próxima reunião da Academia Paranense, e se criar, como o professor Maceco bem o disse, um departamento seria o embrião para depois uma entidade até possa assar voo sozinha. Mas eu acredito que dentro das academias de medicina veterinária do Brasil, dos estados e, obviamente, na brasileira, se poderia tê-los com muita honra dentro de um departamento que poderia cuidar com muito carinho dos nossos colegas escritores. Chegando ao final deste programa, colocamos a palavra livre para Paulo Moreira Gomes, poeta, fazer suas considerações finais. Doutor Paulo Miranda, doutor Maceco, agradeço de coração a oportunidade que tive de falar de um grande campo que também atinge o médico veterinário, que é a literatura, que é a poesia. Gostaria de ver isso acontecer mais vezes com outros colegas nossos que militam no terreno das artes, né? Que escrevem. Eu escrevo poemas, eu escrevo contos, trovas, e tem muitos colegas nossos fazendo isso por aí. E de repente estão aí anônimos, escondidos, e poderia vir a público, porque isso contagia as pessoas e esse movimento pode crescer. Muito obrigado pela grande oportunidade que tive. Paulo, essa sua sugestão de trazer pessoas que trabalham fora da medicina veterinária técnica, nós já temos contemplado em nossa programação a vinda de um roqueiro veterinário, que nós consideramos de extrema importância. O programa Arena VIP Medicina Veterinária é um programa realizado pela Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária e pela Academia Paranaense de Medicina Veterinária, e hoje está sendo gravado nas instalações do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná, em Curitiba. Muito obrigado.